Meus irmãos, eu agradeço imenso ao pastor Kleiber a honra que me dá nesta manhã de poder assumir aqui a tribuna sacra, e agradeço primeiramente a Deus e aos irmãos. Peço que estendam o todo da vossa generosidade e me abriguem com oração para que Deus nos use, a mim e a você também, para que este culto seja uma bênção para todos nós, até por extensão aqueles que não puderam estar conosco, porque também alguns estão viajando, estão fora da cidade e do estado. Eu escolhi, com a graça de Deus, voltar ao texto de Atos. Abre aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 17, a partir do verso 16, porque tem muito a ver com o que o pastor Kleiber está nos apresentando aqui na escola dominical durante este mês de janeiro. É um mês atípico, e a classe tem sido uma classe única, estudando sobre os ídolos do coração. Esse texto tem muito a ver com este assunto e outras colocações também. Então vamos reverentemente ouvir esse sucinto discurso, esse pequeno sermão, mas nem por isto menos importante do que qualquer um outro que Paulo tenha anunciado, talvez até um dos principais discursos que ele proferiu na sua vida, compreendido entre os versos 16 e 31. Eu vou ler daqui pausadamente, para que todos possamos refletir. Enquanto Paulo os esperava a Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Atenas não era qualquer cidade do mundo grego. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus, os seguidores de Epicuro, só pensavam no prazer da vida daqui, da carne, e estoicos, os que se consideravam autossuficientes, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Chamaram a Paulo de tagarela. E outros diziam: parece o pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Porque, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas, está se referido mais aqui principalmente aos filósofos, aos pensadores, e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Parece até que nem trabalhavam. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, vejam o tamanho deste discurso, é muito pequeno. Senhores atenienses,
em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Preste atenção a essa colocação do apóstolo. Aquele a quem adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí ele continua dizendo: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, de um só casal. Aqui o macaquismo dauriniano cai por terra. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, da habitação do homem, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. E ele continua: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão, Jesus Cristo, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando de entre os mortos. A partir daí, ele teve que não mais continuar o discurso, porque alguma coisa começou a acontecer naquela assembleia, e ele teve que se retirar. Contudo, vamos ver, os efeitos foram bastante proveitosos. Curva a sua cabeça novamente e ore ao Senhor. Deus amado, nós dependemos de Ti, pois em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos e em Ti nós existimos para sempre. Que a Tua graça continue sobre nós, sobre o que fala, que com humildade, amor e muita alegria no coração transmita somente aquilo que está relacionado com a Tua palavra, e aos que ouvem, sejamos todos pelo Senhor e pelo Teu Espírito agraciados. Nos perdoe, nos agracies, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, convém lembrar que esse resumido discurso do apóstolo Paulo foi proferido
na cidade de Atenas, depois de uma série de fatos que ocorreram. Ele estava preso na cidade de Filipos, lá na Macedônia. Ali houve um fenômeno que Deus mandou que acontecesse. Estavam ele e Silas. Depois Silas aparece aqui. Estavam presos, amarrados a um tronco, certamente ao relento, com certeza numa madrugada fria, gélida. Enquanto cantavam e oravam, as grades da prisão se abalaram, os cadeados caíram por terra, tudo se escancarou, e quando o carcereiro despertou, porque estava numa soneca, entendeu que todos os presos haviam fugido, principalmente aqueles 2 presos tão bem recomendados pelas autoridades competentes. Ele ficou aturdido e dentro da madrugada ele quis se suicidar, se matar. Mas Paulo não permitiu que nem ele, nem Silas e nem todos os companheiros de prisão saíssem, porque estava tudo aberto. Deus tinha um propósito, e nós sabemos da conversão daquele homem. Eu acho que ele deve ter caído de joelhos ali, depois que Paulo disse: não te faças nenhum mal, porque nenhum de nós fugiu, todos estamos aqui. Ele disse: senhores, olhando para Paulo e Silas, o que devo fazer para me salvar? A primeira impressão que me passa é que ele deve ter pensado em se salvar das autoridades, que certamente iriam tirar-lhe a vida, porque os presos haviam fugido. Mas Deus bondosamente vai com ele mais além, e lhe traz uma graça que não se pode mensurar. E Paulo disse na sabedoria divina: crer no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E nós sabemos pelo texto que vem antes que ele e toda a sua casa foram batizados. Paulo teve que fugir e foi para Tessalônica, juntamente com os seus companheiros. Em Tessalônica ele vai pousar na casa de um parente dele, chamado Jason. Eu tenho um irmão chamado Jason. Jason os acolheu, mas a população não quis ouvir o testemunho de Paulo, porque Paulo era aquele que aproveitava todos os momentos, todos os ensejos da sua vida para evangelizar. Levantou-se a população, foram à casa de Jason para prender novamente Paulo, com o seu companheiro. Não os encontrando, eles arrancaram Jason da sua própria casa. Era um homem conhecido ali na sua cidade, respeitado. Levaram-no à praça pública com interesse de julgá-lo de qualquer maneira e certamente até, quem sabe, matá-lo. As autoridades receberam uma fiança certamente alta e o liberaram. Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia. Quando chega em Bereia, ele começa de novo a pregar na praça, nas ruas, na sinagoga. Então os de Tessalônica, sabendo que ele estava em Bereia, um grupo foi lá e incitou a cidade. Paulo teve que fugir de Bereia, deixando ali Silas e Timóteo, que Timóteo já tinha juntado a eles, e correu na madrugada, fugiu. Saiu da Macedônia e desceu para a Grécia, para Atenas, agora sozinho. Eu faço essa colocação pelo que vai, vamos dizer, mais abaixo. Ali ele faz a mesma coisa.
prega na sinagoga, o texto diz isso, prega na praça, prega em qualquer lugar, a qualquer pessoa. E aquela Meca do saber grego, onde havia a maior concentração de filósofos, estoicos, epicureus, pensadores da metafísica. Inclusive, aí aparece a figura do Areópago, que era um centro político mais cultural, o mais importante da época paulina. Paulo já devia conhecer aquele ambiente quando, ainda antes da sua conversão, já deveria ter estado ali muitas vezes, inclusive, discursando na linguagem deles. Aí disseram: você nos traz uma doutrina diferente? Venha nos falar aqui. Como que é dizendo, venha para ver se você tem elemento suficiente para nos informar o que nós precisamos saber. Até porque se diz aqui no texto que de outra coisa eles não cuidavam, senão de ouvir, de pensar, de dizer as últimas novidades. Por isso há pouco eu disse, parece que nem trabalhavam, viam mais disso mesmo, naquele importante centro político-cultural da cidade de Atenas. E o levaram para lá. E ali, quando lhe dão a palavra, ele abre o seu discurso, levantando-se, verso 22, no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E assim ele continua. Nós salientamos aqui, nesse discurso, alguns pontos importantes. Nós chamamos de pontos salientes do texto. Nos versos 24 e 26, Paulo mostra aos atenienses que Deus é o Criador do mundo, que o mundo não surgiu por um acaso, por um Big Bang, por alguma coisa que a ciência erradamente tenta provar. Aí no verso 24, você pode ver aí, Paulo apresenta Deus como o Senhor do céu e da terra. Acho que não foi sem propósito que o culto foi aberto hoje com o Salmo 19. Céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ainda no verso 24, você pode ver aí, ele é infinito, ele não tem limites. Deus não pode ser mensurado, contado, pesado. No verso 25, ele é autossuficiente, não precisa de ninguém para ajudá-lo. Os estoicos pensavam assim. Essa semana nós estávamos aqui no culto da semana, na quinta-feira, o pastor Icleide trouxe uns assuntos bem interessantes para nós em cima das bem-aventuranças. E a gente estava lembrando daquele irmão que foi à Holanda, depois de 20 anos, voltou lá para visitar uns colegas seus, e lá em Fortaleza ele disse diante dos irmãos, no culto de quinta-feira também, disse: eu voltei chorando, porque aqueles colegas meus de mocidade, que eu os encontrei, que eu ia à escola dominical com eles, estive com alguns deles agora, e eles disseram: nós não precisamos de Deus, porque nós temos tudo. Nós temos tudo. Aí o irmão, ele estava do outro lado, lembrou: tu és pobre, cego, nu, não estás vendo nada, tu não tens nem roupa para vestir, porque a roupa da graça te falta. Aí Apocalipse vai dizer mais tarde: eu te aconselho que compre escolírio,
para ungir os teus olhos, para que possas enxergar. Está tudo aqui. Não és Deus e autossuficiente, somente Ele. No verso 26, Ele é o coordenador dos tempos e épocas e o Senhor da história. Nada pode escapar à sua coordenação. No verso 27, Ele é acessível, pois Ele está perto de cada um de nós. Por isso mandou o seu Filho. Eu gosto daquela expressão de Davi, quando diz que Deus inclina o seu rosto e fica assim bem pertinho de nós, como que dizendo: filho, fala. Quantas vezes indo a um hospital, eu não precisei me abaixar para colocar o ouvido bem pertinho de alguém que nem mais forças para falar consegue. E a gente precisa estar com o ouvido bem pertinho, porque a pessoa às vezes só faz balbuciar, quando a gente não pode ler o que os lábios estão pronunciando. Deus faz conosco assim. Que Deus maravilhoso! Ele queria, Paulo, que aqueles homens de ciência, da física, da metafísica, da filosofia, entendessem isto, já que adoravam deuses estáticos, deuses que eram transportados, deuses que eram feitos pelas mãos humanas, de qualquer tipo de material. Vamos ver daqui a pouco. Mas esse Deus é um Deus que se importa com os homens, que nos ouve. No verso 28, Ele é sustentador da vida. Ele não apenas cria, mas Ele preserva. Ainda no verso 28, Ele é inigualável, não pode ser limitado ou reproduzido por qualquer imagem de escultura do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. É o segundo mandamento que nós sabemos de cor e salteado. No verso 30, Ele é misericordioso, a ponto de não levar em conta os pecados que cometemos na nossa ignorância. E Ele vai dizer isso mais tarde aos romanos. Embora não isentando o homem da responsabilidade, principalmente quando tem o conhecimento da palavra de Deus. Ele é juiz com tal poder e força que, esse é o verso 31, que chega a notificar os homens a se arrependerem. Por quê? Porque tem determinado, verso 31, o dia do juízo final, na segunda vinda do seu Filho amado, o Senhor Jesus, em sua parousia. E nós poderíamos até acrescer não, porque a confissão de fé, embora seja iluminada, ela não é inspirada, ela contém erros também. Mas vamos juntar, vamos dizer assim, podíamos juntar a este texto o que os teólogos de Westminster, no Catecismo Maior, na tentativa de conceituação, apenas conceituação, não é de definição, porque Deus também não se define. As palavras humanas não têm a capacidade de definir exaustivamente quem é Deus. Nem a Bíblia faz isso de maneira completa. A Bíblia, um livro, embora humano, mas divino, não faz isso. Conceitua. Vamos juntar a isso que Paulo acaba de apresentar aqui com o que os teólogos de Westminster disseram. Deus é um espírito. Eles definiram, taram esse aí é com letra grande. Deus é um espírito infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, justiça, poder, santidade, bondade e verdade.
Só Ele reúne ao redor de si todas estas aqui últimas e aquelas qualificações apresentadas pelo os teólogos de Westminster e pelo grande apóstolo Paulo em Atenas. Muito bem, colocado isso aí, eu quero fazer uma colocação mais abaixo, no verso 28. Verso 28. Veja aí comigo. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Eu vou me permitir relembrar aqui que quando Paulo é levado àquela corte suprema de Atenas, o Areópago, ele está ali cercado de dezenas, se não centenas de imagens de deuses pagãos, deuses não existentes, e que adornavam toda aquela assembleia. Ele estava dentro da maior expressão de idolatria do mundo na sua época e talvez hoje ainda. O Areópago. E ele caminha no seu discurso breve, sucinto, maravilhoso, uma das peças mais bem organizadas de toda a Bíblia, embora que tudo aqui é bem organizado. Mas ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Este versículo tem trazido muita confusão para muitas pessoas. Por quê? Os poetas que se pode pensar deve ter dito alguma coisa relacionada com este versículo 28. Eu anotei pelo menos o nome de 3 aqui: Menandro, Arato e Clementes. Menandro, Arates e Clemente. Arates e Clemente. Todos eles, se porventura fizer alguma citação com relação nele nós vivemos, nos movemos e existimos, pelo menos os 3 evocaram o nome de Zeus, o deus da mitologia greco-romana. E aí a confusão aumenta quando se diz: não, eles apenas falaram a primeira parte, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Eles disseram isso. Outros dizem: não, isso foi Paulo quem disse, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque no grego não tem 2 pontos, aqui aparece 2 pontos na tradução portuguesa. Eles disseram apenas, porque dele também somos geração. Os comentários se dividem. Eles falaram tudo, uns falaram a primeira parte, outros falaram a segunda parte. O que aconteceu? Aí eu estava meditando essa semana, eu estou trazendo esse texto aqui pela segunda vez, porque não cheguei exatamente a esse ponto aqui, pesquisando um pouco mais. Se nós descermos os olhos aí para o 29, veja o 29, diz o quê? Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata e tal.
Aí ele começa o versículo dizendo: sendo, pois, geração de Deus, ele falou lá em cima, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Aí me veio à mente aquele evento de um profeta que pisou na bola, como nós dizemos, chamado Balaão, que queria receber uma propina de Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, diante de um confronto possível que poderia acontecer entre as duas nações. Vai na sua montaria, passando num desfiladeiro, alimentando esse propósito nefando de amaldiçoar o povo de Deus, para receber um dinheiro do rei Balaque. A jumenta empacou, e ele bateu forte no animal. E o animal voltou-se para ele. Agora imagine os senhores, as irmãs, uma jumenta falando, aquele bocão, e repreendendo o profeta, dizendo: você está cego? Estava mesmo. Você não está vendo que tem um anjo aqui na nossa frente, com uma espada flamejante, uma espada de fogo? E que eu não posso passar? E por que você me bate? E Deus permitiu que esta palavra dessa jumenta ficasse registrada aqui na sua palavra, santa, pura e perfeita. Ora, se foi Píndaro, se foi Menandro, Arato, Clemente, qualquer um que tenha sido, ainda que invocando Zeus, o apóstolo Paulo divinizou, pelo Espírito Santo, inspirou estas palavras, por isso elas estão aqui. Eu não tenho dúvida nenhuma em dizer: isto é palavra de Deus. Eu não concordo com a autocrítica, meu irmão. Deus permitiu que estivesse aqui. Em Deus nós vivemos, em Deus nós nos movemos e em Deus nós existimos. E Paulo aqui nos passa 3 lições magníficas e maravilhosas para o exercício da fé cristã. Em Deus nós vivemos. É o Deus que cria, que preserva. Eu estou aqui por causa dele, você também. Em Deus nós nos movemos. Eu disse, eu vou pegar a ideia de Paulo um pouco antes do texto. Filipos, né? Tessalônica, onde é mais Bereia, agora Atenas. Por quê? Porque esse homem tornou-se uma máquina de evangelização depois que um dia ele entregou a sua vida ao Senhor. E ele sabia, ora, Paulo já tinha passado por prisões, por açoites, Paulo apanhou, Paulo tinha vergalhões nas costas, corpo marcado, mas onde esse homem chegava, agora sozinho, na Meca do saber de Atenas, da Grécia, do mundo moderno da sua época, ele levantava a voz na praça, na sinagoga, contra os judeus que não queriam saber daquilo que Paulo estava pregando, porque para eles era uma nova doutrina, porque Cristo não havia ressuscitado. Aliás, fugiram do Areópago por isso. Quando ele começou a falar sobre a ressurreição, ele disse: sobre este assunto nós te ouviremos noutra ocasião. Aí a assembleia se esvaziou e ele teve que sair, porque viu que a barra também estava pesando. Esse homem fazia isso porque dentro dele havia um dinamismo, uma força que fazia com que ele não parasse, não estancasse, não diminuísse a sua marcha, enquanto ainda Deus lhe preservava a vida. E por último, nele nós vivemos, nos movemos e nós existimos. São 3 verbos. O primeiro verbo é diferente do terceiro. Nele nós vivemos e nele nós existimos. Você pode ver no original. Nós vivemos aqui como vivem todas as coisas, até os vegetais quando plantados na terra, até o sapo do jardim, o micróbio, eles têm vida, como todos nós temos vida, preservação. Mas agora, existência
é diferente, né? Está lembrado que Paulo diz assim, de Deus, por Deus e para Deus. É outra mensagem que se tem, não é? Procedência, permanência e existência, de Deus, por Deus e para Deus. São todas as coisas. Aí depois eternamente, amém? Está ligado com isto aqui, com a seta para cima. Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Esses poetas, pensadores, numa expressão popular, atiraram no que viram, que eles podiam tanger, tocar. Zeus era uma estátua que eles podiam afagar, mas acertaram no que eles não viram, não podiam perceber. De Deus, por Deus e para Deus são todas as coisas. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Essa trilogia paulina, ela é maravilhosa. Quando falamos de em Deus nós existimos, a Bíblia nos autoriza a dizer, nele, em Cristo, por Cristo, nós nos tornamos imortais. Aliás, era o desejo maior desses homens de Atenas. Vocês sabem que o grande Sócrates tomou um veneno mortífero, tomou um veneno chamado cicuta. Porque o substrato mental dele, filosófico, metafísico, era tão grande que ele achava que ia viver eternamente, para sempre. Então ele queria experimentar como seria essa passagem diante dos seus comandados ali, fazendo um círculo ao seu redor. Por quê? Porque o desejo deles era se tornarem imortais. Mas a Bíblia diz que nós só podemos nos tornar imortais através da morte do Senhor Jesus e da sua ressurreição. Fora disso, não é elixir da longa vida que possa trazer qualquer felicidade, qualquer permanência ao ser humano. Eu fico indagando, será? Onde é que está Sócrates hoje? Quem sabe? Né? Só Deus sabe. Onde estará? E outros tantos que seguiram a mesma linha de pensamento. Os estoicos pensavam assim, nós somos autossuficientes, nós não precisamos de Deus. A Europa hoje está cheia de gente dessa natureza. Não precisamos dele, para quê? Nós temos tudo e não tem nada. O pensador cristão chamado Emerson Fosdick, muito lido lá nos nossos seminários, dentro da filosofia da religião, ele viu nesse versículo 28 a trindade do amor de Deus. Eu achei isso tão interessante. Eu vou colocar exatamente as palavras dele aqui. No Deus Pai, nós somos criados e preservados. É o que eu já vos disse. No Deus Espírito Santo, nós nos movemos e testemunhamos da graça pela fé. Está certo, é o que Paulo fazia, onde chegava. Não importava prisões ou açoites. E no Deus Filho, nós nos tornamos imortais para a vida eterna. Não é bonito e bom da gente exercer isso, aprender? Então ele viu a trindade e está aqui. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. O Deus Pai, o Deus Espírito Santo e o Deus Filho. Está aqui, nesse texto. Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Eu queria, para completar, fazer aqui 3 colocações. E estão relacionadas com os versos. Continue com a sua Bíblia aberta aí e me ajude aqui em seguir
a leitura dos versos 32 a 34, que já não é o discurso de Paulo, ele já tinha parado de falar. Mas diz aqui: quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disto, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles, porque temeu ser morto. Verso 34, é aqui, veja aí. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele, a Paulo, a ideia dele, ao sermão dele, e creram no Senhor Jesus. Entre eles estava quem? Dionísio, o Areopagita. Olha o Areópago aqui, presente. Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Há quem diga, e é verdade, que Dâmaris era a esposa de Dionísio, era o casal. Por que ela estava ali? Isso era um ambiente puramente masculino. Estava porque era uma nobre dama da cidade de Atenas. Era um casal ilustre, respeitadíssimo. Dionísio não era uma pessoa qualquer. Dionísio era um filósofo, e eu diria até, porque mais tarde ele vai se revelar, era um teólogo. Era um teólogo. E ouvindo o discurso de Paulo, o sermão de Paulo, no meio de toda aquela idolatria que o cercava, ele teve uma visão diferente. E ali ele entende que tudo que ele havia pregado e anunciado, e agora defendido, ele estava certamente enganado. E quando a gente lê a história desse homem, da patrística, esse vem do tempo de Paulo, depois alguns do século II e do século III foram escrever sobre ele, descobriram que Dionísio tornou-se o líder principal da igreja em Atenas, no meio de toda aquela cultura. Era uma espécie de bispo, de pastor-chefe, de orientador espiritual da cidade. E Dâmaris tornou-se uma dama caridosa. Eles deixaram o pedestal do saber, da cultura e da economia, pois eram ricos, segundo as informações, e agora um foi ser pregador, escritor, teólogo, e a outra foi servir à pobreza. Dionísio deu início ao que os pais depois chamaram de teologia apofática. O que é isso? Apó, longe de. Facta vem de facto, a expressão latina para fato. Alguma coisa que está além do que nós podemos ver, enxergar. Por exemplo, ele escreveu sobre a teologia da sarça ardente. Já leu alguma coisa parecida com isso? Ele escreveu sobre a teologia da Trindade, que Agostinho, mais tarde, no século IV, vai beber na teologia dele, para tirar o conflito imenso que dizia: como pode um Deus uno existir em três pessoas? Dionísio vai ajudá-lo a entender essa questão. Ele escreveu sobre a teologia dos anjos. Já leu alguma coisa sobre isso, porventura? Ele escreveu sobre a teologia de quê? De quando Deus se faz homem, quando Deus se torna uma pessoa, quando Deus se faz homem, Jesus, não só na encarnação, mas antes disso, ele se apresentou em forma humana, na teofania. Essa é a palavra que eu queria. Da teofania. Já leu alguma coisa sobre a teologia da teofania?
Você vai encontrar isso no século I, por volta do ano 50, 60, em Dionísio. Esse homem deve ter sido uma bênção muito grande nas mãos de Deus, fruto daquele momento dentro do Areópago, e com outros mais. Eu vou terminar. Eu queria terminar mais cedo hoje, mas pastor Nizam, eu disse um dia desse, esse pastor fala, né, que não acaba mais. Vamos concluir. Eu vou deixar alguma coisa aqui para fazer a terceira colocação, a segunda fica para depois. Eu sempre tenho um assunto que fica para depois, né? Mas o pastor Cleide vai fazer isso. Depois eu vou passar isso aqui para ele, que ele vai, se ele não tem, ele vai, quem sabe vai ler e vai passar para os irmãos alguma coisa. Mas dá tempo, eu vou apenas ler um pedacinho aqui. O Russell Norman, ele cita um comentário chamado Plumpeter ou Plumpeter, não sei a pronúncia, não sei nem de que nacionalidade é. Eu vou ler um pedacinho. Aqueles homens de Atenas haviam feito da divindade uma expressão tão vil como a deles mesmos, isto é, o que poderiam produzir com suas próprias mãos, estatuetas de ouro, de prata ou de pedras preciosas, ao passo que Deus poderia e deveria ser entendido através da porção superior da personalidade deles. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Há uma lei natural que a natureza traz aos nossos olhos, ao nosso coração, que faz nos refletir que deve haver um Deus soberano, criador dessa imensidão onde Deus nos colocou aqui na Terra, nesse universo praticamente quase ilimitado. Através das faculdades da razão, da intuição, através dos elevados ideais e da elevada aspiração. Se houvesse tempo, eu traria aquela expressão do grande historiador Arnaud Toynbee, quando diz que o sentimento de religiosidade no ser humano não é só universal, não é só, mas é também inevitável. É também inevitável. Então o homem é um ser de religiosidade. Já nasceu com isso, com essa aspiração, com a transcendência para alguma coisa. O importante é dirigir no caminho certo. É isso que a maioria das pessoas não entende. A porção mais nobre do homem consegue intuir algo da natureza de Deus, porque o próprio homem é geração de Deus e foi feito segundo a sua imagem e semelhança. Se um homem examinar a sua natureza mais nobre, intelectual, moral e espiritual, haverá de descobrir algum indício sobre o que Deus é. A idolatria, entretanto, perverteu essa natural inclinação para Deus, reduzindo Deus a algo inferior ao próprio homem, a saber, algo que o homem pode fazer com as suas próprias mãos. Ora, Paulo salientou esse gravíssimo erro em Atenas e através disso procurou mostrar a seus ouvintes que o homem pode elevar-se de volta a Deus através unicamente de Cristo, Filho, e de sua vida ressurreta. E ele teve o cuidado de não bater forte como bateram forte os profetas do passado. Eu tinha anotado aqui 3 exemplos. Por exemplo, Elias disse àqueles adoradores de Baal: gritem, falem bem alto, que ele deve estar dormindo. Ele foi mais além, uma linguagem até meio plebeia, meio pobre. Ele disse, talvez ele tenha se escondido para fazer alguma necessidade fisiológica. Falem, gritem! E eles gritaram, eles se cortaram. E Baal não acordou. É uma palavra do profeta: Senhor, manda fogo do céu para consumir esse holocausto. O fogo desceu.
e consumiu de maneira tal que a Bíblia diz, lambeu até a água que estava ao redor do altar. Porque ele disse, botem água, eles botaram água. Isaías diz, o artífice vai para a mata, corta uma árvore, com um pedaço, ele põe no fogo e faz comida e come. Um outro pedaço, ele faz uma imagem, e ele se ajoelha ali, ele adora. O salmista diz, tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem tudo, mas não tem nada. E as pessoas se passam para essas coisas todas. Mas o assunto aqui é do pastor. Eu li um livro, eu fiz um esforço, eu entrei na internet ontem, mas não consegui. E faz tempo que eu li no tempo de seminário. Eu queria esse livro de volta. Não sei se alguém aqui tem. Titulado, O Teu Deus Não Chega aos Céus. Já leu, já viu. Eu já li. Procure. Esse livro é importante. Porque às vezes nós, dentro da igreja, nascido em lar evangélico, cristão, ouvindo os pastores todo domingo, temos uma ideia errada de Deus. Criamos alguma coisa parecida com o demiurgo de Platão, que não aceitando a imagem de escultura no momento da sua vida, na sua metafísica, não alcançando Deus da eternidade, por graça em Cristo revelado, ele criou um demiurgo, um ser intermediário, para que ele pudesse ficar com o que acendendo uma vela a Deus ou tal diabo. Um dia desse eu conversava com uma irmã e ela disse assim, eu tenho texto na Bíblia que eu nem procuro ler, porque eu não entendo mesmo. Eu acho que ela quer justificar a preguiça de examinar a palavra. Examine, ore a Deus, porque a Bíblia tem a revelação, tem a inspiração, mas tem a iluminação do Espírito Santo. E que tamanho é o seu Deus? É o meu Deus. É um Deus para ser adorado apenas no domingo? A gente pega a Bíblia, põe embaixo do braço, se ajeita, engraxa o sapato. Eu passei um pano hoje no meu, para ficar bem bonitinho, né? Botei a roupa, uma gravata, né? Aí, todo arrumado, todo ajeitado. Domingo. Mas não é um Deus só do domingo, é do domingo também. Eu diria até, de uma forma especial, precisamos nos preparar para o domingo. O pastor Cláudio fala tanto isso sobre aqui, com que eu concordo plenamente. Mas é o Deus do dia a dia. É o meu Deus presente. É um Deus acessível. É um Deus do meu dia a dia, dos meus momentos menores, porque o Deus do infinito é o Deus do infinitésimo, e Ele está preocupado com os detalhes na minha vida e na sua vida também. Porque nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Pois até algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Somos geração de Deus, vamos viver como seus servos e seus filhos. Porque nele, de fato, nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus abençoe. Vou deixar um pouco de tempo mais para as pertenências da escola.